qual que é o caminho para que a gente consiga levar os nossos filhos a navegar com a dor, com o sofrimento, dar significado a isso, sem ser insensível em relação ao desconforto extremo, às questões que estão realmente travando, mas vê-los vencendo. Eu, inclusive, vi há algum tempo um especialista no mundo antigo, que ele começou a estudar a Ilíada e as tragédias gregas, que na verdade eram apresentadas também no teatro público lá, e ele compreendeu que aquilo era um tratamento terapêutico para os que voltavam das guerras. Porque ao ver aquela tragédia encenada na frente deles, eles vivenciavam novamente o que viveram no campo de batalha e entendiam: o mundo é complexo mesmo, o mundo é difícil mesmo, eu tive que tomar uma decisão assim, assado. E aí eu penso muito nessa ideia do diálogo, da contação de história dentro de casa. Uma coisa que eu fui aprendendo, eu não sei se isso é intuitivo, mas às vezes, quando eu tenho conversas difíceis com os meus filhos, eu tento contar uma história. É maravilhoso. História é o sonho, assim. História tá no... A gente fala assim, a gente tem um gen da história, porque, vamos pensar, as gerações, elas transmitiam as informações antes da escrita pela fala, né? Pela oralidade, pelas histórias, pelas contações de caso, vamos dizer assim. Então, as histórias, elas trazem sempre situações com início, meio e fim, né? Você tem um contexto, você tem um problema e você tem uma solução para esse problema para finalizar. Então, se você... a utilização de histórias para crianças, todas as faixas etárias, né? Filme, né? O filme é o quê? Uma história. Mas contar história, pegar um livro, é um momento riquíssimo, em todos os sentidos, tanto para ensinar um valor, uma habilidade, quanto para ressignificar eventos que a criança, né, tenha vivenciado ali. E é tão interessante que na hora da história aparecem tantas situações, né? Você senta para contar a história, né? Quem está nos escutando, faça isso. Conta a história 2, 3 vezes na semana, para você perceber o quanto de informação que a criança traz que ela não traz no dia a dia. Os livros, né, bem selecionados, bem pensados, eles vão auxiliar extremamente, tanto na comunicação, na elaboração, no vocabulário, no desenvolvimento, né, desse vocabulário, trabalhar as emoções, né? Ali a história, você pode trabalhar as emoções. Então, a história é assim. Porque às vezes você falar diretamente do problema talvez não abra a porta, né? Exatamente. Você vai criar ali uma situação indireta e a criança é extremamente lúdica, né? A imaginação está ali disponível, né, para ela. E aí você está falando de história, eu vou até fazer uma observação, porque na minha graduação eu trabalhei num projeto que chamava Gramática de História. A gente ensinava as crianças a construírem histórias pela sequência, que quando a gente tem esse hábito de contar histórias, ele acaba, vamos dizer assim, ficando natural, mas para algumas crianças, para algumas famílias, é importante trabalhar essa sequência da história. Nada melhor do que contar histórias para você trabalhar essa sequência das informações no tempo. As coisas têm início, um meio e um fim. Isso organiza o raciocínio, organiza, né, o pensamento, as emoções e ajuda em todos os sentidos. Até entender que, às vezes, o desconforto que ela está passando vai ter um fim ainda, né? Sim. Porque, normalmente, com a imaturidade, às vezes, aquele desconforto ele ganha uma proporção porque a criança não consegue ver nada além, né? Exatamente. E é bem interessante porque na história... o personagem ali vai ter um problema, daí ele soluciona de uma forma, daí você devolve para a criança. Como que você faria? Você pode, né, trabalhar a história de tantas formas. Ela pode representar aquela situação, ela pode fazer de uma outra forma, ela daria uma solução diferente. E aí você permite que a criança, ela não só receba um repertório, né, ela aprenda, mas ela pense alternativas. E aí, quando ela estiver numa outra situação prática no dia a dia, que ela está com um problema, ela pode tanto buscar aquele problema
aquela solução que ela já vivenciou ali na leitura, quanto ela pode criar uma estratégia a partir, né? É um repertório. É o repertório, né? E vamos considerar a Bíblia, por exemplo, né? Ela é uma fonte riquíssima de histórias que permitem que a criança ela compreenda situações de dilemas morais, né? Situações práticas. Ali ela tem dilemas e como você resolveria a partir de uma referência moral, que é importante. Se você pegar Davi, por exemplo, a quantidade de coisa que ele sofreu, que você vai contando ali. A gente tem lá em casa um livro de histórias bíblicas do Maxwell, que é um livro da década de 50, e ele é muito... A forma dele narrar coloca as crianças no lugar da pessoa que está ali. Às vezes eu até me emociono com as histórias quando eu leio para eles. É muito bacana. E aí você falando disso, eu tô lembrando, lá em casa minha mãe contava pra gente historinhas de um livro que chamava Horinhas com Deus. Eu já ouvi falar desse livro. Espetacular. Também da década de 60, assim, as gravuras da década de 50, Eu acho que 60. minha avó lia pro meu pai esse livro aí. Nossa, tô me sentindo velha agora. Não, mas... Um pouquinho, né? Fazer o quê? Na década de 50. O livro foi editado na década de 50. Minha madrinha deu de presente para minha mãe, mas era muito engraçado, era muito legal ela contar pra gente, porque são situações do dia a dia. Foi escrito mesmo nos Estados Unidos, né, naquela cultura deles. Tem algumas coisas que você vê, assim, a diferença cultural, mas muito interessante, né? Aquela história, uma história que uma criança passa e qual foi o desfecho com um fundo moral. E era muito bacana, porque a gente conseguia discutir, né, isso. E aí tinha uma historinha que era muito legal, vou contar rapidinho, que era muito bacana. Como que isso ficou para mim e para os meus irmãos, a gente ri muito disso. Porque tinha uma criança que ela cobrava pelo trabalho que ela fazia em casa. Então, um dia ela colocou que ela cobraria R$2 para lavar um copo, tantos da mãe, porque ela tinha feito a mãe dela, tinha que pagar ela aquele valor. Aí a mãe dela vira, né, e faz a mesma coisa. Por fazer isso por você, 0. Por te levar na escola, 0. Portanto, 0. E aí a criança, né, entende que na família a gente não tem que cobrar, né? Você tem que fazer pelo amor, pelo afeto, pela reciprocidade. Não tem preço. Aí sempre com um fundo moral. E daí um ponto importante que, inclusive, né, a Organização Mundial de Saúde, ela traz essa questão do ser humano como tendo 4 dimensões, né? Física, social, psicológica e espiritual. Claro. Então, é importante que a família, ela também tenha esses recursos, né? Ela considere na educação a questão espiritual, porque muito da moralidade vem dessa questão espiritual também. Vem do cognitivo, claro, né? Do próprio desenvolvimento moral. Agora, o próprio posicionamento de uma pessoa, às vezes, de não acreditar em Deus, é um posicionamento do aspecto espiritual. Claro. Ela vai vivenciar a espiritualidade da maneira de alguma dela. forma. E é essa moralidade que algumas famílias vão trazer pelo lado espiritual, essa família vai precisar ter a consciência de trabalhar de alguma forma, né? Então, é um aspecto importante que tem que ser considerado e que as histórias vão tanto consideram o aspecto espiritual quanto cognitivo mesmo, né? Ela vai ser importante, né? Os livros clássicos da literatura, né? Os livros que a gente tem, né? Os escritores mesmo da nossa, né, comunidade, da nossa cultura. Né, a gente tem que buscar ter acesso a esses livros, porque eles são importantes, né? Tanto livros, vamos dizer assim, de conteúdo que tem essa vertente espiritual, quanto como vamos dizer assim? Seculares, né? A palavra. Livros. Seculares. Exatamente. São excelentes. E a gente tem que balancear para dar recurso, né? Sim. Eu falando para famílias sobre conexão familiar, eu estudando, né, para falar por isso, eu cheguei na pesquisa de um estudioso americano chamado Dr. Duke. Ele fez um estudo com os
as crianças que passaram pelo trauma do 11 de setembro. Então, ele fez um acompanhamento, foi mais de 20 anos, e ele qualificou, né, do ponto de vista clínico, aquelas crianças que perderam entes queridos naquele acidente como situações traumáticas. E ele fez um acompanhamento, não sei se nem fala assim longitudinal, não sei, mesmo, mas... E ele foi acompanhando como que essas crianças chegaram na fase adulta e ele concluiu que as crianças que tinham uma percepção forte da narrativa familiar venceram esse trauma de forma mais crucial. E aí ele faz até uma expansão para dizer o que é a narrativa familiar e como você deve construir isso. Então, ele fala que a contação da história da família, do propósito da família, dos dramas que a família viveu no curso do tempo e do espaço, ajudam a criança a ter uma sensação, um senso de identidade mais forte e isso dá a elas resiliência para enfrentar desafios. Exatamente, o senso de pertencimento, né, que a família trabalha com essa criança, de propósito, que ela é uma continuidade na história, que ela é importante e que ela agora está recebendo, vamos dizer assim, agora uma função, um legado de continuar essa Pegando o bastão e ela vai continuar. Exatamente. A rede social, né? A família é uma rede social fundamental, importantíssima no processo, né? de apoio mesmo emocional. E todos os estudos, né, que abordam essa questão do trauma e de bem-estar mesmo, ele vai passar pela rede de apoio, a rede social.